Olá, gente. Eu quero trazer um texto aqui, baseado na palavra de Deus do Novo Testamento, para o nosso conhecimento. E com muita humildade, eu quero elucidar um texto muito polêmico e menos pregado no tempo que a gente vive hoje. Esse texto se refere ao engano, se refere à mentira. A carta de Paulo, 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no verso de número 11, diz assim: E portanto Deus lhe enviará a eficácia do erro, para que creiam na mentira. Em outras traduções diz assim: porque Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Há uma regra bem clara da teologia que texto sem contexto é pretexto para heresia. Nunca devemos ser coagido ou manipulado através de um texto sem contexto, que é pretexto para o engano. Dentro do contexto aqui, apóstolo Paulo, preso, escreve essa carta aos Tessalonicenses, uma igreja ali que ficava situada na Ásia Menor, que tinha muitas dúvidas acerca da salvação, acerca do arrebatamento, acerca da segunda volta de Cristo, da vida após a morte. Então Paulo, doutrinando essa igreja, escreve que nos últimos dias Deus enviaria a operação do erro. E como eu disse, a regra da Escritura, dentro do contexto, trata-se acerca do anticristo. Se você ler todo o contexto, você verá que o apóstolo Paulo está salientando à igreja que nos últimos dias se levantaria o ministério da injustiça, o ministério do pecado, o iníquo, o homem do pecado. Está falando, se referindo ao anticristo. E diz que nesses últimos dias Deus lhe enviaria e permitiria a operação do erro, para que as pessoas acreditassem na mentira. Ora, pode Deus enviar a operação do erro, permitir a operação do erro? Um Deus que quer nos conduzir a toda a verdade, ao caminho pleno da justiça, ao caminho da salvação, ao caminho da cruz. Então agora Paulo, impelido pelo Espírito Santo, diz que nos últimos dias Deus permitiria e enviaria a operação do erro, da mentira, para que as pessoas acreditassem na mentira. Você já parou para pensar nisso? Em qual mentira você está crendo? É isso que eu quero frisar através desse vídeo. Qual é a mentira que você está crendo? Porque Paulo está dizendo pelo Espírito de Deus que Deus enviaria a operação do erro. Ou seja, o anticristo é nada mais, nada menos do que um instrumento de Deus na terra. Você já parou para pensar isso? Porque a Bíblia diz, até mesmo pelo ministério de Paulo aos Filipenses, vai dizer que o agir de Deus em toda espécie humana é no seu efetuar e no seu permitir. Todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Então, se o anticristo vai reinar, se Deus permitiu que aquela serpente entrasse no Éden e enganasse Eva, tudo está debaixo da permissão de Deus. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Se respiramos, se agimos, se conduzimos, se dormimos, se comamos, é tudo para a glória de Deus, porque Deus permite com ação de graça. Mas voltando para o texto que ora acabamos de ler, dentro desse contexto, Paulo está frisando à igreja um despertar, salientando para que o espírito do anticristo já operava naquele tempo, embora o anticristo, que faz parte da terceira pessoa da trindade satânica, viria nos últimos dias, mas ele salientou a igreja de Tessalonicenses dizendo: o espírito do engano já opera. Nós temos o exemplo dos nicolaítas. Nós temos exemplos dos proselitismo. Pessoas que tentaram lançar tropeços sobre o povo de Deus com falso evangelho, com engano, com mentira, com sofisma. E o que é sofisma? Sofisma é argumento aparentemente inconclusivo, verdadeiro, mas é falso, é sem fundamento. No Antigo Testamento Deus disse assim: diga ao povo de Israel que se um profeta profetizar, e mesmo que essa profecia se cumpra, e ele dizer vamos após outros deuses, esse profeta é mentiroso, esse profeta é enganoso, não há verdade nesse profeta. O que nós aprendemos com a palavra de Deus é que é uma geração de hoje, pessoas completamente ludibriadas, manipuladas, coagidas pelo engano e pelo erro.
E pessoas que muitas das vezes portam a Bíblia como fundamento, como base nas suas igrejas, na sua seita, no seu paganismo e na sua religião. Os testemunhos de Jeová portam a Bíblia. O catolicismo porta uma Bíblia, mas há muita idolatria. Há muitas pessoas que seguem o paganismo, uma idolatria, se sujeita muitas vezes a Satanás, que usam a Bíblia como fundamento, que usam sinais e prodígios como fundamento. E dentro desse mesmo contexto, a Bíblia vai dizer no livro do Apocalipse que a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, ela fará sinais e prodígios diante dos homens. E diz o texto, e muitos seguirão após a besta. O espírito do erro, o espírito do engano. Eu quero frisar novamente aqui nesse vídeo e dizer qual é a mentira que você está crendo. O que é um profeta profetizar e mesmo que se cumpra, ele conduzir você aos falsos deuses. Quando uma igreja, um lugar ou uma pessoa, mesmo que ela profetize e se cumpra, mesmo que haja sinais e prodígios, e ela levar você a outros deuses, ou seja, a outro fundamento, a outro evangelho, que já foi posto, Cristo. Não foi mesmo Paulo que escreve dizendo à igreja do século I, dizendo, ora, se um anjo do céu, até mesmo nós, vos anunciar, pregar, ensinar outro evangelho acerca do que já foi posto, este é amaldiçoado, é anátema. Qual é a mentira que você está crendo? O que você tenha se deixado ser conduzido? Às vezes tudo menos o evangelho de Jesus Cristo. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Por exemplo, na Igreja Congregação Cristã do Brasil, você não pode ler as Escrituras. Qual é a mentira que você está crendo? Adventista do sétimo dia tem Ellen Gosnight. A marca de uma falsa igreja, de uma falsa doutrina, de um falso evangelho, é que eles não têm a Bíblia como sua regra de fé única e exclusiva e absolutista. Eu lembro quando Paulo foi pregar numa cidade de Bereia. Os bereanos abriam os pergaminhos para testificar o que Paulo pregava estava escrito. Qual é a mentira que você está crendo? Talvez você vá em algum lugar, vê algum vídeo, acredita em sinais e prodígios ou até em revelação, mas o profeta, o falso ensinador, o falso apóstolo te conduz a outros deuses, a outro evangelho, a outras verdades relativas. E através das suas revelações, das suas visões, através do seu engano, através dos seus prodígios e milagres que Deus permite, que aqui está dizendo a palavra, você acredita, você crê. E diz o texto aqui que nos últimos dias Deus enviaria a operação do erro. É como se Deus estivesse usando essas pessoas como instrumento para trazer o engano e o erro. Por quê? Diz o texto aqui, porque rejeitou o teu filho, porque rejeitou o teu evangelho, rejeitou o teu filho. A marca de um falso profeta, de uma falsa igreja, de uma heresia, de um paganismo, é que eles não têm Cristo como regra de fé. Eles não falam de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. Não falam dos dons do Espírito Santo. Eles não falam da vida eterna, não falam do Evangelho, o sacro, santo e genuíno Evangelho do Novo Testamento. Quando João tem a visão da ilha de Patmos, e ali tem 3 mensagens angélicas, ele viu que um anjo descia na terra com um evangelho eterno. E ele passeava na terra dizendo assim: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vem da hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Perceba que esse anjo tinha um evangelho, portava um evangelho eterno, a eternidade. Eu lembro que os discípulos voltaram de uma missão e disse assim: nós estamos muito alegres, porque em teu nome até os demônios nos sujeitaram. E Jesus disse assim: não alegrai-vos pelos demônios ter se sujeitado a vós, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. Jesus sempre traz como fundamento, como regra, como finalidade o reino dos céus, o evangelho, a eternidade. A marca de um falso profeta, ele nunca fala sobre a vida pós-morte. Ele nunca fala sobre a eternidade, que gozaremos no Senhor, descansaremos no Senhor um dia. Ele sempre vai trazer o homem como centro. Um evangelho antropocêntrico, um evangelho mentiroso. Onde o evangelho gira em torno de nós. Nós somos o centro de Deus.
Nós temos que ser ricos. Jesus disse, os pobres sempre estará convosco. Eles pregam e dizem que se você for pobre, você é uma pessoa ruim. Você não dá um bom dízimo, você não dá uma boa oferta, tem alguma coisa errada na sua vida porque você é pobre. Não é isso que o Evangelho fala. Nós temos exemplo da igreja de Esmirna. Tu dizes que é pobre. Dizem que era pobre, porque de fato o poder aquisitivo era pequeno. Mas guardavam a palavra da sã doutrina e Jesus disse assim, vocês são ricos. Porque compraram tesouro, porque compraram ouro provado no fogo. Está falando da eternidade. Está falando de gozar de uma vida espiritual, de uma vida eterna. É a finalidade de todo cristão, é gozar da vida eterna. Eu volto a dizer, qual é a mentira que você está crendo? Qual é o pastor que você está ouvindo? Qual é o pregador que você está ouvindo? Qual é o ensinador que tem te ensinado? Qual é os apóstolos e os bispos que têm mentido para você? E muitas vezes você está se frustrado. Deixa eu te perguntar. Todas as profecias que você escutou de apóstolo e bispo, quantas se cumpriram? Se perderam pelo caminho, não foi? A Bíblia fala que Deus fala, que Deus usa profeta. Mas diz que nos últimos dias Deus falaria pela boca do Filho, pelas Escrituras. É a regra de fé da igreja. As Escrituras. Qual é a mentira que você está crendo? Eu tenho receio de dizer isso, mas eu tenho que dizer. Cuidado, gente, que esses falsos apóstolos, falsos bispos, que apresentam outro evangelho, menos as Escrituras. Um evangelho antropocêntrico, marxista, relativista, menos o fundamento das Escrituras. Jesus é o fundamento da tua igreja. Ele diz para Pedro, Pedro, tu és Petros, do grego Petros, fragmento de rocha. Mas só desta pedra aqui, uma ordem indicativa à sua própria pessoa, edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos e as defesas não prevalecerá contra ela. Jesus é a palavra da vida. E ele diz, vossos pais no deserto comeram do maná e morreram, mas em verdade eu vos digo, aquele que se alimenta de mim, jamais verá a morte. O seu pastor prega isso, o seu apóstolo prega isso, prega que Jesus é suficiente na tua vida, prega que essa palavra é suficiente na tua vida, prega que mesmo que você ganhe pouco, que você ganhe menos, que você trabalhe pouco talvez, mas você é um bom cristão, porque guarda a palavra da profecia, guarda o evangelho de Jesus Cristo, guarda as boas novas. Gente, não se esqueça, evangelho significa evangelho do grego, que significa as boas novas, as boas notícias, com a qual Isaías profetizou em Isaías 53, a qual seria transpassado pelos nossos pecados. Está falando de Jesus, gente. Não está falando de uma Land Rover, de uma Ferrari, não está falando de uma mansão, não está falando de gozar 100% dessa terra. Está falando da eternidade, está falando de Jesus Cristo. E ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Tipo, eu não estou aqui jogando conversa fora. Mas eu irei e virei buscar, levarei junto para você. Onde que eu esteja, vós estejais também. Qual é a mentira que você está crendo? O que você tem acreditado? Eu não estou dizendo que Deus não fala por revelação. Não estou dizendo que não há milagre. A Bíblia fala sobre isso. Mas se Ele vos levar até outros deuses, até outro evangelho, até outros caminhos, menos as Escrituras do Novo Testamento, é um falso profeta, é um falso pastor, é uma falsa igreja, é uma falsa doutrina. E doutrina significa ensinamento. O centro da pregação da igreja é as Escrituras, é Jesus Cristo, do Novo Testamento. Qual é a mentira que você está crendo? Nos últimos dias Deus enviará a operação do erro e permitirá, para que as pessoas acreditem nela, porque Ele rejeitou o teu filho. Você adentrou uma igreja, você é batizado, faz parte dos dois rituais da igreja, o batismo e a ceia. Obedece toda a doutrina da igreja, vá a todo o culto, segue toda a liturgia. Mas o que você tem crendo? O que você está crendo? O que você tem acreditado? Qual é a mentira que você está crendo? Valorize as Escrituras, valorize o Novo Testamento, valorize a Cristo. Amém? Você vem refletir nessa mensagem. 2 Tessalonicenses 2:11. E portanto Deus enviará a eficácia do erro para que creiam na mentira. E a mentira, quem é o pai da mentira? Satanás. Conduz a humanidade ao erro e ao engano. Deus disse para Eva e Adão, morrerás se comerá do fruto. A marca do falso profeta é, não morrerás. É contrário àquilo da ordem indicativa que Deus deu. Siga o evangelho cristocêntrico, o evangelho bíblico, escriturístico, doutrinário dos apóstolos. E eu não estou dizendo dos apóstolos de hoje, estou dizendo dos apóstolos escriturísticos da Bíblia. Porque a marca de um verdadeiro apóstolo, o enviado, a marca do verdadeiro apóstolo não é falar que você vai ser rico. Não é sair profetizando, falar que viu
falou com Maomé, falou com o anjo, ouviu uma profetisa. A marca verdadeira apóstolo é que ele leva e conduz o povo às Escrituras, a Jesus Cristo, à vida eterna. Essas palavras testificam de Jesus e essas palavras falam não acerca da eternidade. Graça e paz, meus queridos. Graça e paz, que Deus te abençoe. Reflete nessa palavra. Qual é a mentira que você está crendo? E siga a verdade. Um evangelho absolutista, exclusivista, que é Jesus Cristo. Yeshua. Deus te abençoe.